A paz do Senhor Jesus. Você que se inscreveu vai escrever nesse canal. Está escrito. Onde, irmão Antônio? Na palavra de Deus. Você sabia que tem 4 Jesus na Bíblia? 4 Jesus na Bíblia. E vou dar referência do primeiro Jesus. Não quer dizer que os outros são falsos. São nomes dados a homens na Bíblia. Primeiro, Mateus capítulo 1 e o versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, nos acompanha. Está escrito na palavra de Deus. São Mateus capítulo 1, versículo 1. A genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo. Nós temos aqui uma vírgula. Filho de Davi e filho de Abraão. Esse é o Jesus que ora foi crucificado. O versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 1 e o versículo 1. Ora, eu falei do primeiro Jesus, quando eu disse que tem 4 Jesus na Bíblia. E nós só tomamos conhecimento dessas coisas quando lemos a palavra do Senhor. Vou ler de novo. A genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. E o versículo 21 do mesmo capítulo diz: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É esse Jesus dos 4 é que vai salvar o homem. Vamos ver o outro Jesus, como eu falei. Nos acompanhe. Colossenses, livro aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Colossenses, livro aos Colossenses do Novo Testamento, capítulo 4. Vamos desfolhar a palavra do Senhor e vamos ver o que está escrito. E nós só descobrimos algo da palavra de Deus quando assim nós lemos a palavra do Senhor. Aos Colossenses, capítulo 4 e o versículo 11. O segundo Jesus que nós encontramos na palavra de Deus. Aos Colossenses, ou melhor, esse senhor, o último capítulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E Jesus, vírgula, não é aquele Jesus que eu falei, da genealogia de Jesus Cristo. E Jesus, vírgula, chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Esse Jesus, ele é um cooperador na obra do Senhor. Não é aquele Jesus que ora acabei de falar que é o Salvador do mundo. Tem um outro Jesus também em Atos, capítulo 13. Vamos ver o terceiro Jesus, que ora nós encontramos na palavra de Deus que está escrito na Bíblia Sagrada, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso, profeta chamado Bar
Jesus. Era um profeta mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Veja, encontramos o primeiro em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Encontramos também em aos Colossenses, capítulo 4 e o versículo 11. E agora nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo capítulo 13 e o versículo 6. Esse homem que se chamava Bar Jesus. Vendo? 3. Vamos ver o quarto Jesus, que esse tem que ter uma explicação mais expressiva, mais específica. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e o versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Uma interrogação. Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Quando a Bíblia ela foi organizada, veio vários tradutores. E em algumas traduções nós vemos o nome realmente Barrabás é um sobrenome, não é um apelido, um sobrenome. E naquela época se soltava um preso na festa, na hora da festa da Páscoa. E Pilatos, reunido com aquele povo para sentenciar ou Barrabás ou Jesus. Sendo que, realmente, o nome de Barrabás é o sobrenome dele. Porque, segundo historiadores, o nome Barrabás não é bem um substantivo próprio. É um substantivo comum, é um sobrenome. Por exemplo, o meu nome é Antônio, nome próprio. Salgado, sobrenome. O nome Barrabás, segundo historiadores e algumas traduções, que ora, quando a Bíblia foi organizada, e realmente ele se chamava Jesus Barrabás. E o nome de Jesus era Jesus chamado o Cristo. Tanto que Pilatos faz essa pergunta aqui, no versículo 16. Atos dos Apóstolos, ou Mateus, Mateus capítulo 27, versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Quer dizer, quando ele fez essa pergunta, qual quereis que vos solte? Barrabás, se ele disse qual quereis, porque tinha dois Jesus. A Bíblia não fala explicitamente isso, mas algumas traduções, alguns anos atrás, alguns tradutores colocaram Barrabás. Mas o nome de Barrabás, esse nome Barrabás é o sobrenome, mas o nome dele se chamava Jesus Barrabás. Qual deixe que vos solte? Destes. Se Pilatos está falando destes, é porque tem duas pessoas com nomes iguais. Ele disse Barrabás, porque se ele dissesse, certamente se ele dissesse Jesus Barrabás, ou Jesus chamado o Cristo. Mas para melhor explicação para o povo na época, ele dissera: qual desses dois quereis que vos solte? Barrabás, em vez de falar Jesus Barrabás, ou Jesus, olha, tá vendo? Chamado Cristo. Tinha Jesus Barrabás e Jesus chamado o Cristo. Entenderam? Como eu falei, tinha que ter uma explicação mais específica. Que o Senhor vos abençoe. Algumas traduções, algumas Bíblia fala de Jesus Barrabás. Barrabás era o sobrenome de Jesus. Você que estuda a palavra do Senhor, examina e marca referências, você vai entender o que eu estou falando. Só aquele mesmo que lê a palavra de Deus. Está escrito aonde, irmão Antônio? Na Bíblia Sagrada. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Senhor Jesus. Está escrito. Se inscreva no meu canal, também no YouTube, Antônio Salgado. Também eu tenho no YouTube um canal também no YouTube, Desperta Cristãos. Tem muitos vídeos bons. Se inscreva lá também nesse canal. E no Instagram, Antônio Salgado. E no Facebook, Antônio Salgado. No Instagram, Antônio Salgado 31. Antônio Salgado 31. No
Instagram. E se porventura você queira nos ajudar com qualquer valor, a obra social, uma obra que nós fazemos em particular, nos ajude. Caixa Econômica Federal, Antônio da Silva Salgado, que sou eu, agência 4051, conta 013 000 36 294-9. Ajude-nos com qualquer valor. Não sei se vai dar para você ver aqui o número, o nome do banco e da agência. Nos ajude com qualquer valor. Que o Senhor vos abençoe. Não sejam constrangidos em nos ajudar. O pouco que você vai colocar, Deus vai te abençoar no muito. Deus vos abençoe. E aqui nós vamos continuar os nossos vídeos. Nesse canal, Antônio Salgado, está escrito interrogação onde? Na Bíblia Sagrada. Que o Senhor vos abençoe.